Olá pessoal, meu nome é Patrícia Berbel e hoje eu vou fazer uma preleção para vocês com o tema Espiritismo, Altar Interior. Mas antes vamos fazendo uma preparação. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos comigo. E a gente vai assim, vamos nos ligando ao nosso mentor individual, nosso anjinho da guarda, nosso guia protetor, agradecendo a ele pelo seu amparo, pela sua companhia, por estar sempre ao nosso lado. E vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, que está sempre olhando por nós. E através dela, vamos até seu Filho, nosso Divino Mestre, nosso irmão, que se fez homem, que veio aqui na Terra trazer o seu exemplo, deixar seus ensinamentos. E juntos, no elo de amor, vamos elevando o nosso pensamento até o Pai Criador. E vamos agradecendo a Deus pela nossa vida, por cada oportunidade que temos diariamente de fazer o bem ao próximo. E vamos nos ligando a Ele através da prece que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais harmonizados, vamos começando com o nosso tema, que é o Espiritismo, o altar interior. E vamos começando a falar de uma parte de que Jesus nos trouxe, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, itens de 1 a 11. Ele começa dizendo assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando ele veio para cá, ele não veio destruir a lei. Ele não veio trazer nada de diferente, falando assim, olha, tudo que vocês aprenderam até hoje não serve, né? Vamos revirar essa página e começar tudo de novo. Não. Ele veio continuar a lei dos profetas, veio trazer novamente a lei de Moisés e trazer o cumprimento desta lei, dizendo que tudo que está na lei deve ser cumprido, deve ser executado. Mas para a gente começar a entender, vamos voltar um pouquinho na época de Moisés. O que Moisés trouxe para a gente? A lei mosaica, ela tem duas partes. Tem a parte divina, de Deus, que foi obtida no Monte Sinai, por inspiração, por intuição. Então Moisés era um médium, tinha uma mediunidade, e trouxe as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Essa lei de Deus, ela é imutável. Ela é uma lei eterna. Então, se a gente for ler até hoje, em todos os momentos da nossa vida, essa lei está valendo. E tem uma outra parte, que foi que Moisés trouxe como uma lei disciplinar. Porque, de acordo com o caráter dos homens daquela época, Moisés precisou trazer um código de disciplina para que os homens conseguissem ser educados e disciplinados. Vamos começar estudando os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que é a parte divina da lei de Moisés. Então, o primeiro mandamento nos diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Não existe diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem no que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes presteis culto soberano. O que Deus quis que Moisés passasse para o povo? Que nós não precisamos adorar imagens, não podemos ter vários deuses como tinha antigamente, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas é um Deus único, é o Deus de todos os homens. Então, a gente não deve ficar fazendo imagem e adorando essa imagem, e fazendo culto, né, cultuando ninguém. Deus quer, só que a gente cumpre os mandamentos e a lei divina. O segundo mandamento nos diz: Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus.
Ou seja, se temos um Deus único, um Deus bom, um Deus de caridade e de amor, devemos apenas lembrar dele nos momentos de felicidade, de amor ou de precisão, quando a gente vai fazer uma prece, uma oração. Não adianta falar em nome de Deus o tempo todo, porque aí a gente não sabe o que a gente está falando da gente e o que vem de Deus. Devemos sempre pronunciar o nome de Deus quando tem uma necessidade. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quando Deus trouxe esse ensinamento para santificar o dia de sábado, é para a gente tirar um dia da semana para pensar em Deus, para pensar em Jesus, para estudar os ensinamentos de Jesus, para fazer o bem. A gente tem que fazer o bem todos os dias, a gente pode orar todos os dias, mas santificar um dia, tirar um dia para o Evangelho, para estudar as leis de Deus. O quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, nesse mandamento, que pede para honrar pai e mãe, ele fala que a gente vai viver longo tempo na terra que Deus nos dará. Naquela época, o povo estava saindo do Egito e estava indo para a terra prometida. Então, Deus falava da terra que ele ia dar, para as pessoas viverem longo tempo. Mas hoje nós sabemos que a terra de Deus é o plano espiritual. É onde nós vamos viver junto de Deus. Então, a gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe para vivermos longo período junto de Deus, na terra prometida por Deus. Quinto, não mateis. Então, na época antes de Moisés, era o olho por olho, dente por dente, as pessoas matavam. E as pessoas faziam isso com uma facilidade. E veio Moisés, trouxe nos 10 mandamentos, não mateis, para não tirar a vida de ninguém. A vida é sagrada, Deus nos dá a nossa vida e é sagrada. Então a gente não deve tirar a vida de ninguém. Não cometais adultério. Então também a lei mosaica trouxe a punição a pessoas que cometiam adultério, para não cometer adultérios. Então se a gente se compromete com uma pessoa, nós devemos ser fiel, ser leal e estar sempre junto dessa pessoa. Não roubeis. Então, desde aquela época, já existiam pessoas que roubavam, que tiravam o que é do outro. Então, é uma lei que ele traz para a gente seguir para sempre. O que é meu, o que é seu. A gente não tirar o que é do outro. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Então, nossa palavra tem poder. Hoje em dia, quando a gente vai num juízo, perante o juiz, a gente jura falar a verdade, nada mais que a verdade. Porque a nossa palavra tem muito poder. Se a gente falar que a gente estava com uma certa pessoa num horário, esse juiz vai acreditar e vai levar em consideração isso. É um álibi para essa pessoa. Então, se a gente prestar falso testemunho, a gente vai estar ou colocando alguém em perigo, injustamente, ou salvando alguém injustamente de alguma coisa, dando um álibi para essa pessoa. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Então, além de não cometeis adultério, ele falou, não desejeis a mulher do vosso próximo. Porque o simples fato de desejar, de pensar na mulher do próximo já é um pecado. Porque a gente pensa e o pensamento atrai e vai criando energia e vai conspirando aquele desejo. Então a gente não pode desejar o que é do outro. E o último mandamento é justamente esse. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, o que é do outro, a gente não deve cobiçar. A gente não deve querer o que é do outro. Deus dá a todos as mesmas condições de trabalhar, de se esforçar, de obter coisas. E a gente tem que estar feliz com o que é nosso. Então, a gente não pode querer tudo que é do outro. A gente fala assim, a gente tem que... não pode querer tudo. A gente tem que ficar feliz com o que nós temos. E ficar satisfeito. Então, quando Moisés trouxe esses mandamentos, uma parte é divina, é imutável, devemos seguir os 10 mandamentos até hoje, não tem do que questionar. E as outras leis de Moisés foram as leis disciplinares, de acordo com o caráter dos homens daquela época, que a gente não deve levar mais em consideração. Então, já são leis disciplinares de acordo com o adiantamento dos homens. E depois de Moisés, depois de muitos anos, depois de um tempo muito grande, veio Cristo. E o Cristo nos trouxe a lei do amor, a lei da caridade. E Jesus também falou,
não vim destruir a lei de Deus, vim cumpri-la, ou seja, dar-lhe o verdadeiro sentido. Então, Jesus fala que o maior mandamento, quando me perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento? O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e os profetas. Então Jesus trouxe a lei do amor, trouxe um Deus amoroso, que não pune, né, que não castiga. Então, quando Moisés veio trazer as leis disciplinares, ele queria disciplinar o povo pelo medo, pelo temor. Então era um Deus punitivo. Jesus não. Trouxe um Deus amoroso, de amor, de caridade, mostrando pra gente quais são os verdadeiros ensinamentos e o que a gente deve praticar para chegar até Deus. Então, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, a gente não precisa fazer mais nada. A gente veio nessa vida, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filhos, a gente constitui família para amar o próximo. E quem é nosso próximo? Às vezes é aquela pessoa que mora no nosso lar, que divide o mesmo teto com a gente. Às vezes é alguém do trabalho, do nosso estudo. Todas as pessoas que cruzam com a gente no dia a dia, que a gente encontra no ônibus, que a gente encontra no trânsito, que a gente vai num supermercado, numa farmácia, qualquer pessoa que está perto da gente é o nosso próximo. Se a gente amar o próximo, tratar todo mundo com respeito, com consideração, com carinho, tratar como as pessoas devem ser tratadas. Isso é amar o próximo. É uma coisa tão difícil. E aí, Jesus trouxe outros ensinamentos que são complementares. Então, amar o próximo e amar os amigos é fácil. Ele falou pra gente amar os inimigos. Foi além do amor ao próximo, além dos nossos amigos e companheiros. Pediu para nós amarmos os nossos inimigos. Quando ele falou de perdão, ele falou assim, não perdoe 7 vezes, perdoe 70 vezes 7 vezes. Então é o perdão infinito, é o perdão para sempre, é o perdão de todas as ofensas. Quantas vezes elas forem feitas a você? Ele falou assim, quando alguém lhe bater na face direita, você dá à esquerda. Então Jesus, ele trouxe a humildade, a mansuetude, a misericórdia, o carinho, a tolerância, a paciência para com todos. Isso inclui o amor ao próximo. Isso é o maior mandamento de Jesus. E quando Jesus disse, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, diz que é necessário a gente saber as leis de Deus. É necessário a gente dar cumprimento a todas as leis de Deus. Então a gente não pode praticar as leis de Deus por uma parte. A gente tem que praticar por completo. Nós temos que se dedicar ao próximo e amar o próximo a nós mesmos. Então começando a amar a nós mesmos. Nos respeitando, nos amando e trazendo bons sentimentos, bons pensamentos. E Jesus, ele não teria sido compreendido se ele tivesse falado tudo de uma maneira assim explícita. Então ele falou através de parábolas, para ser melhor compreendido. Ele dava exemplos, ele aproveitava cada momento do seu dia e falar uma parábola e contar uma história para que as pessoas conseguissem entendê-lo. Para que as pessoas conseguissem se colocar no lugar daquela história e saber como se deve comportar. E depois disso, veio o quê? Veio o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Foi que Deus mandou os espíritos contarem pra gente um pouquinho do mundo espiritual, um pouquinho da vida após a morte. Então, o Espiritismo é uma ciência que veio revelar aos homens a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E o Espiritismo não fala sobre o sobrenatural, muito pelo contrário. Ele vem mostrar que tudo que acontece é a natureza, é a lei de Deus, é a lei da natureza. Ele vem explicar pra gente como é que é. O Espiritismo, ele vem explicar o que Jesus não falou, ou que falou e não foi bem entendido. Então Jesus falou que ia mandar um consolador. Ele prometeu pra gente. E o Espiritismo é o consolador prometido. Jesus falou que ia mandar o Espírito da Verdade conversar com a gente. E através de Allan Kardec, o Espírito da Verdade veio trazer o Espiritismo, e ele codificou o Espiritismo para que a gente possa estudar e seguir as leis de Deus, que começou com Moisés, que passou por Jesus como lei do amor, e trazendo pelo Espiritismo o entendimento, a clareza dessas leis. E como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele vem cumprir o que Cristo anunciou e preparou para a terra.
Então, assim, Moisés foi a primeira revelação. Ele trouxe, está lá no Velho Testamento, a lei mosaica. Jesus é a segunda revelação, que está no Novo Testamento. E o Espiritismo é a nossa terceira revelação, que vem trazer algumas verdades, vem trazer luz ao que Jesus falou e nos trazer alguns esclarecimentos. E aí existe uma aliança entre religião e ciência. Por quê? Porque a ciência não pode desmentir a religião e nem a religião desmentir a ciência. Não teria lógica se viesse Deus, trouxesse suas leis através dos profetas, através de Jesus, e a ciência viesse e falasse, não, tá tudo errado, e desmentisse. Então, a ciência vem para trazer os ensinamentos do mundo material e a religião vem para trazer os ensinamentos do mundo espiritual. Mas uma não tá para contradizer a outra. Só que a ciência não consegue explicar tudo. A ciência, ela tenta explicar a existência de Deus e não consegue, porque Deus não tem como explicar. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é soberano. Deus que criou o homem. Como é que o homem vai explicar o que é Deus? Não dá para explicar. A ciência não consegue explicar as coisas da natureza, porque Deus criou a natureza. As leis naturais são perfeitas. Então é difícil a ciência vir explicar tudo. Mas a ciência, o que ela consegue explicar, a religião tem que estar junto, né? Uma explicando as leis da matéria e a outra explicando as leis da natureza, as leis espirituais. E essas duas leis têm o mesmo princípio que é Deus. Então, tudo está sob as leis de Deus. E aí, a gente vem falar que Deus é único, é imaterial, é eterno, é bom e justo. E Moisés é o Espírito que ele enviou. Ele enviou Moisés para falar para o povo, trazer os ensinamentos. Mas ele usou o povo, os hebreus, como instrumento para chamar a atenção. Então, assim, ele não tinha como falar para todos ao mesmo tempo. Mas as leis de Moisés, as leis de Deus, é para todos. Mas ele usou o povo hebreu como instrumento para chamar a atenção, para que as pessoas conhecessem as leis de Deus, para revelar aos homens a divindade. E os 10 mandamentos, eles contêm uma moral cristã. Então, quando Cristo veio, ele não veio destruir os 10 mandamentos, ele veio explicar, dar-lhe cumprimento, né? E explicar, além dos 10 mandamentos, a gente deve amar o próximo e ter respeito, amor, de uma outra forma. E o Cristo, ele foi o iniciador de uma moral pura. Ele veio renovar o mundo, ele veio trazer amor, veio trazer compreensão. Ele veio mostrar que todos somos iguais perante Deus, que todos somos irmãos. E veio falar que meu reino não é deste mundo, que a gente deve viver aqui de uma maneira a prezar mais pelos bens morais, pela nossa evolução moral e espiritual, do que pelos bens materiais. Porque a matéria fica aqui. Mas o que a gente adquire de moral, de social, de espiritual, é eterno. Então Moisés abriu o caminho. Jesus continuou e o Espiritismo vai concluir esses ensinamentos. Então o Espiritismo ele é de ordem divina. Todos os espíritos que vieram trazer ensinamentos, através de Allan Kardec ou de outros médiuns bons, vieram para ajudar os homens, para auxiliar os homens. E o coração e o amor e a religião devem andar junto com a ciência, devem andar de mãos dadas. Nós não devemos ir contra a ciência, contra o intelectual, porque Deus permite que o homem estude, que avance e que o aprendizado intelectual sirva também para dar um entendimento moral para o homem. Quanto mais estudado, mais culto é o homem, mais condições ele tem de entender essa necessidade do aperfeiçoamento moral, essa necessidade da reforma íntima, de se conhecer. Jesus falou, conheça-se a si mesmo. E essa é a nossa missão aqui na Terra. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? E Jesus fala assim que somos pequenos, somos um grão de areia, mas que para fazer uma montanha precisa de muitos grãos de areia. Então a gente não deve nos subestimar, devemos sim olhar para frente, olhar para cima, ver a nossa importância. Porque Deus colocou cada um aqui na Terra para viver, para aprender, para seguir suas leis. E nós somos importantes para Deus, porque cada um de nós
somos parte da sua criação. E nós somos tão importantes que Deus manda esse Consolador para nos abrir o caminho, para nos ensinar e para nos mostrar que a vida é de amor, de paz e de moralidade. Então vamos agora tentando, lembrando dessas palavras, tentando colocar em prática no nosso dia a dia. E vamos fazer nossas vibrações para encerrar essa preleção. Então vamos retirando do nosso coração um sentimento puro de amor e de luz. Vamos envolvendo todo o universo, todos os planetas, mas principalmente o nosso planeta Terra em muita luz e muito amor. Vamos envolvendo todos os países, todos os povos, raças, crenças, religiões, que todos sejam envolvidos pela luz divina. Vamos envolvendo os países que estão em guerras, em conflitos, a Rússia e todos os outros países envolvidos nessa guerra, que a cada momento vão se envolvendo outros povos, vibrando pelos povos que estão fora de seus países, fora de casas, estão refugiados. E vamos, Senhor, vibrando pelo nosso país, Brasil, que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho, vibrando por todos os brasileiros, que a gente tenha muito amor, muita paz, que a gente seja o povo do calor humano, povo escolhido por Deus para ser a pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todos os idosos que estão em asilos, em casas de repouso, por todas as crianças e jovens, principalmente aqueles que não têm família, que vivem em abrigos. Vamos vibrando também por todos os moradores de rua, pelas pessoas que não têm casa, que passam frio, fome, todo tipo de necessidade. Que nesses dias de frio, muitos morrem nas ruas. Vamos vibrando e auxiliando a espiritualidade a ajudar todos os nossos irmãos. E vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, em seu nome, passando essa mensagem bonita, que a gente possa aprender um pouquinho e colocar em prática no nosso dia a dia. E vamos encerrando essa preleção, dizendo sempre graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja